Boa noite a todos. Estamos aqui felizes em estar com vocês novamente nesta noite com o tema O Tesouro e a Pérola. O que vem a ser o tema O Tesouro e a Pérola? Esse tema está baseado no Livro dos Espíritos, no livro Caminho, Verdade e Vida e no livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier. Vamos falar sobre a parábola de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, que diz que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E o que tem, né? O que tem essa parábola de ensinamento para nós? Vamos ver. Primeiro precisamos descobrir como é que se forma uma pérola. As pérolas são produtos da dor, vocês sabiam? Que a pérola é formada da dor da ostra? Como assim? Quando entra um grão de areia ou alguma substância estranha no interior da ostra, ela precisa se defender. Então, a parte interna da ostra possui uma substância chamada nácar. Quando o grão de areia penetra no seu interior, esse nácar, ele cobre camada por camada, durante anos, aquele grão de areia para proteger o seu corpo interno. Assim, como resultado, nasce uma linda pérola. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. E o que essa história tem a ver com as nossas vidas? Então, você já se sentiu ferido pelas palavras ou atitudes rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Você já se sentiu humilhado e com medo? Todas essas sensações causam aflições, angústias, causam agonias, medos, causam tristezas. Como lidamos com essas situações? O que geralmente fazemos com elas? A maioria das pessoas aprende apenas a cultivar ressentimentos. Se alimenta desses ressentimentos ano após ano, criando sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, permitindo que essa ferida não se cicatrize. Assim, vão acumulando a cada dia amarguras, tristezas, ódio em seu coração, se tornando amargas e culpando todos ao seu redor por suas infelicidades. E por que temos tantas aflições? Por que sofremos tanto por coisas materiais que não podemos ter? Por que temos ciúmes de pessoas, de objetos, de coisas, de situações? Por que temos tanta inveja dos outros, da vida do outro, do carro do outro, da casa, da profissão? Por quê? Porque quando estamos assim, sentindo tanta inveja e tanta aflição, é porque colocamos no centro das nossas vidas tesouros materiais. E será que é isso que viemos fazer aqui na Terra? Será que é esse o nosso compromisso? Assim, na prática, vemos por aí muitas ostras vazias, muitas pessoas vazias, tristes, inconsoladas,
não porque elas não tenham feridas, não porque não sofreram, mas porque não souberam perdoar. Não conseguiram compreender a transformar a dor em algo produtivo para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Como podemos fazer isso? Como transformar uma dor num crescimento, num aprendizado? Como podemos aprender a produzir uma pérola com as nossas dores? Essa é uma pergunta que vale muito. Então, avalie a sua situação. Cubra estas suas mágoas com várias camadas de persistência. Persistência no bem, persistência no amor, com confiança e principalmente com muita fé. Fé no aprendizado, fé na vida, fé no equilíbrio, com muita paciência e com muito amor. Porque assim é possível transformar uma ferida, uma dor, um coração magoado num aprendizado, numa evolução. E na parábola do tesouro escondido em Mateus, no capítulo 13, versículo 44, temos esta afirmação: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quem de nós já não desejou encontrar um tesouro perdido? Ganhar uma grande quantidade numa rifa, ganhar na loto, ficar rico de um dia para o outro. Quem? Mas Jesus afirma que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso tesouro não está naquela riqueza que a gente almeja, não está naquele tesouro escondido no campo, não está naquela loto que a gente quer tanto ganhar. Quer dizer que a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Ou seja, o nosso tesouro está dentro de nós e cabe a nós encontrá-lo. Como vamos encontrar esse nosso tesouro? Na pergunta 926 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de nossas aflições? E eles respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Como assim, menos necessidades? Como assim pode ser o mais rico? Simples. Aquele que tem menos desejos, menos vontades materiais, tem mais paz no seu coração. Não se aflige em tentar construí-los, em tentar consegui-los. Não perde o seu tempo pensando em como almejá-los. E sim, se volta para o seu interior com a paz de espírito, porque almeja outras riquezas. E Kardec pergunta mais: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E eles respondem: conhece-te a ti mesmo. Mas como? Como vou me conhecer a mim mesmo? Aí Santo Agostinho nos ensina: toda noite, ao deitar no travesseiro, na nossa cama, no nosso recolhimento, faça um exame de consciência. Analise o seu dia, verifique quais foram as ações erradas que eu cometi neste dia.
O que eu fiz que não foi tão produtivo? O que eu posso melhorar amanhã? Essas questões, ao amanhecer, eu preciso melhorar. Mas também analise as coisas boas que você fez, as pessoas que você fez sorrir, o amor que você distribuiu. E agradeça. Agradeça do fundo de sua alma esta possibilidade, essas conquistas. E assim, Kardec ainda pergunta aos espíritos na questão 614, que se deve entender por lei natural? E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí devemos nos perguntar: estamos felizes hoje ou estamos infelizes? A resposta é óbvia. Se estamos felizes, sabemos o que é a lei natural e estamos no caminho dela. Agora, se nos sentimos muito infelizes, precisamos ainda descobri-la. Aonde está essa lei natural? O que vem a ser esta lei? Assim, Kardec faz mais uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na sua consciência. Como assim na minha consciência? Se eu ainda não encontrei, não consegui descobrir qual é essa lei natural, como é que está na minha consciência? O que eu estou fazendo de errado que eu ainda não a encontrei? Então, devemos parar, pensar, voltar para dentro de nós mesmos e descobrir o que é mais valioso para mim, o que é mais importante para mim. Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso fazer como Paulo de Tarso nos ensinou? Destruir o homem velho e criar o homem novo. Como fazer esse processo? E nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra tais riquezas, a ponto de dispor todos os demais bens que possui. Em ambas as histórias, predomina o sentido da transformação espiritual, pelas aquisições de virtudes. Que virtudes são essas? O que eu preciso transformar em minha vida? Onde está o meu tesouro? Aqui podemos citar uma história de um espírito sofredor que foi tratado nas mesas mediúnicas de Chico Xavier. Nas suas instruções psicofônicas, ele relata essa experiência, amarga experiência de um espírito que na sua vida terrena escolheu o dinheiro, se dedicou somente a produzir riquezas materiais. Tudo o que ele fazia era para levantar dinheiro e mais dinheiro. Chegou um dia que a morte o chamou, o levou. E ele, desesperado, um dia acordou num lugar escuro, preso numa sepultura. Só que ele não entendia o que estava acontecendo. De repente ele foi arrancado dali e continuou sem entender nada. Avistou um grande campo e para ele eram vários caixas fortes. Quando chegou mais perto, percebeu que eram várias sepulturas. Sem entender nada, decidiu ir para sua casa. Mas nesse trajeto, nesse caminho, ao tentar pegar um bonde, ninguém o ajudou. Todos não o notavam. As pessoas passavam por ele e não o ajudavam. Ele, sem compreender, não sabia o que fazer direito. Foi para sua casa. Ao avistar a sua casa, enxergou um grande bloco de ouro. Imagina. Ao entrar na sua casa, ninguém também conversou com ele, ninguém lhe deu atenção. E ele ficou muito desesperado.
Só que estava muito cansado. Resolveu ir para o seu quarto e olhou para sua cama e enxergou uma bela placa de ouro. Tentou descansar, mas ela era muito dura e não conseguiu. De repente ele sentiu muita sede, muita fome. Foi até a geladeira e só enxergou barras de ouro. Foi até a torneira pegar um copo de água e saiu um líquido de ouro. Ele não sabia mais o que fazer, estava enlouquecendo. Saiu de casa e correu para a igreja. Pensou, lá o padre vai me ajudar. Ao chegar à igreja, tentou se confessar. Olhando para o confessionário, ele enxergou um caixa de banco. Mas, meu Deus, eu estou ficando louco? O que está acontecendo comigo? Assim, ele tentou esperar a hora da comunhão passar para tentar conversar com o padre. Só que no momento mais sublime da comunhão, ele não enxergava as hóstias, enxergava moedas de ouro. Assim, ele olhou para a estátua de Maria e enxergou o quê? Ela se transformando em ouro também. Cada vez mais desesperado, olhou para a cruz com a vontade de ver Jesus e viu cifrões de dinheiro. Não sabia mais o que fazer, a sede começou a tomar conta dele. Saiu correndo para tomar água na fonte, e a fonte se transformou em ouro também. De repente, se sentiu mais desesperado ainda e pensou num amigo. Pensou no Cícero. Cícero era um amigo querido que convidou ele várias vezes a estudar o Evangelho, mas ele nunca quis. Mas ao pensar em Cícero, como o pensamento tem poder, Cícero veio ao seu encontro e acolheu ele. Levou ele para a mesa de orações de Chico Xavier. Lá ele entendeu que onde estava o seu tesouro material, estava a sua consciência, a sua vida, a sua alma. E ele entendeu que durante a sua vida terrena, ele só buscava isso. Assim, aos poucos, estudando o Evangelho, ele se conscientizou que o nosso tesouro não é o que está fora de nós, não é o material, e sim a nós mesmos, a nossa alma, o nosso conhecimento. Assim, aos poucos, ele foi trabalhando no bem, trabalhando para conscientizar outras pessoas a usarem o seu material, os seus benefícios materiais para ajudar o próximo. Assim, ele conseguiu diminuir um pouco sua dor. E após inúmeros anos de trabalho nessa seara, ele conseguiu finalmente fazer uma pessoa a doar os seus bens em prol de outras pessoas, para comprar cobertores e alimentos. Naquele momento, ele descobriu o seu grande tesouro. Naquele momento, ele entendeu que o que vale mais na vida é a construção do bem, é a caridade, é o amor que eu faço ao meu próximo. E com essa história, conseguimos vislumbrar um pouquinho de como que é o processo de transformação do homem velho para o homem novo. E assim, entendemos que o verdadeiro valor está no interior do homem, está no seu caráter, nos seus sentimentos, na sua inteligência. O espírito, a alma, o eu imortal, é a sede das faculdades e poderes cuja origem é divina. Então, quanto mais buscarmos os bens materiais fora de nós, quanto mais materializados estamos, pior é para o nosso interior, pior é para a nossa alma. Quando conseguimos voltar para dentro de nós e descobrir a nossa paz, e descobrir o bem e o amor ao próximo, realizamos grandes feitos, nos transformamos. E assim podemos contar a história de um dos 7 sábios da Grécia, chamado Bias de Priene. Lá na época antiga, quando a Pérsia estava invadindo a Grécia, as pessoas perguntavam a Bias: Bias, você não vai preparar sua bagagem? Você não vai levar os seus bens e fugir daqui antes que a Pérsia invade a nossa cidade? E ele respondeu: não preciso de nada. A minha bagagem já está comigo. Tudo que eu tenho e preciso está comigo. E o que era essa bagagem dele?
era o conhecimento adquirido no bem, eram os valores do espírito. Para ele, bastava somente isso. E muitos de nós, será que temos esta consciência? Então, o tesouro encontrado representa o ápice do esforço da transformação para o bem. O campo onde o tesouro foi encontrado indica o plano onde são desenvolvidas as nossas experiências. É a existência física e os diferentes planos vibracionais em que nos encontramos. Então, o que eu elejo como o meu tesouro? O mundo material? O dinheiro? O poder? O prazer? A vaidade? O meu corpo? Ou o mundo espiritual? O conhecimento? A prática do bem? O próximo? Santo Agostinho nos ensina que se você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte a ela o que ela sabe fazer. Pergunte a ela o que ela ama. Aí, descobrindo o que ela ama, se define todo o resto. Os pensamentos, os atos, os hábitos e as ideias das pessoas. A expressão reino dos céus não se refere a um lugar específico, situado no plano físico ou espiritual. De acordo com o entendimento espírita, indica o estado da alma, ou de plenitude espiritual. Estava um mestre, junto com seus discípulos, cultivando um jardim. De repente, um deles pergunta: Mestre, o que farias se morresse amanhã? Olha a pergunta. E vocês, o que fariam se morressem amanhã? O que faríamos? Prepararíamos todos os nossos bens e distribuiríamos a todos que gostamos? Saímos que nem louco a viajar e curtir a vida? Daria tempo? Porque é amanhã. Sairia me despedindo de todo mundo? Ou iria para o meu quarto a chorar e a chorar e a chorar e a me lamentar? O mestre respondeu que não faria nada. Por que não faria nada? Porque ele é uma pessoa que já entendeu o que traz a nossa necessidade de espírito, já entendeu a harmonizar a sua vida, já despertou o espírito para as necessidades que valem, que as traças não comem, que dinheiro nenhum compra. Já tem aquela paz interior, já cultivou os valores verdadeiros, o tesouro que Deus falava que está nos reinos dos céus. Então, o reino do céu é a nossa alma, a nossa paz interior. É a transformação do meu eu velho, do homem velho, para o homem novo. E assim, não faríamos nada com esta paz interior. Poderíamos morrer amanhã tranquilamente. E finalizando, uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha da Luz. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então, ou temos a serenidade e a paz de quem tem os tesouros conquistados conosco, ou estamos desesperados na luta constante de conservar os bens transitórios da vida terrena. Então, povo, vive, age no bem, no dia de hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. Vive em equilíbrio, em paz interior, e vencerás. Que assim seja.